E aí, pessoal, eu vou dar continuidade agora na apresentação anterior que falava sobre como fazer queries em SQL. Alguns exemplos de utilização das condições que fazem parte da estrutura de comando do select. Então já foi falado aqui na sequência que a execução acontece, falamos sobre alias, sinônimos, falamos sobre subqueries e as suas variações, subqueries autocontidas, correlacionada, com exists, vários exemplos no vídeo anterior. Agora eu vou dar continuidade falando sobre a parte de filtragem dos dados, as condições where. Aqui, ó, where. Where serve para filtrar os resultados. Então, você tem um dataset grande, você quer restringir a quantidade de linhas para fazer uma análise focada em determinado escopo, em determinado contexto. É recomendado você utilizar colunas indexadas, então quando o banco de dados está preparado para consulta, ele vai ter colunas indexadas. Essas colunas são aquelas que vão ter melhor performance quando utilizadas ali na condição where. Aceita subqueries na filtragem, com valores simples, e colunas com variáveis e expressões, e a gente vai ver alguns exemplos de como variar a forma de filtrar uma consulta. Tem aqui uma query simples, com select, asterisco, top 3, vou pegar só 3 registros para a gente mostrar ali na tela. Uma filtragem direta em um campo. Você define o nome do campo e a condição, nesse caso, sinal de igual. Então, quando o campo nome do produto for adjustable race, você vai retornar o registro. Então, se tiver um produto com esse nome, ele vai retornar diretamente. Então, está aqui, ó, uma linha retornada, o nome do produto está aqui e todas as demais colunas da tabela produto. Okay? Simples, direto, filtrei um elemento. Se tivessem vários produtos com esse nome, exatamente com esse nome, sem nenhuma diferenciação, ele ia retornar várias linhas. Okay? Porém, o nome deveria ser exatamente igual. E nem sempre é isso que a gente quer. A gente quer poder variar, botar caracteres coringas e tal. A gente vai ver ali depois como fazer isso. A segunda opção aqui de filtragem é uma filtragem usando expressão. Usar expressão manipula o dado no momento da filtragem. Você aplica o filtro não necessariamente naquele valor que está na coluna, mas no valor manipulado pela coluna. Nesse caso, a gente está aqui manipulando a coluna de data, order date. Ele tem lá dia, mês e ano. Nós estamos extraindo o ano da data, filtrando todos os anos acima de 2007. Significa que vai tornar o dataset filtrado pela data a partir do dia 1º de 2008. Às vezes, você pode pensar, ok, mas eu dei o nome aqui dessa... Ao invés de eu colocar essa expressão aqui repetidamente na cláusula where, eu coloco ela aqui na declaração da coluna, dou um nome para ela e depois uso esse nome para aplicar o filtro aqui, como está nesse exemplo abaixo. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque o where é verificado pelo motor do kernel do SQL antes do select. Então essas colunas aqui elas são avaliadas somente depois que o filtro é aplicado. Então não existe o ano. Se a gente rodar, a gente vai ver que ele vai reclamar da falta da existência da coluna ano, que ela não existe. Ela só existe depois que o where foi executado e o select é executado. Então você não pode usar alias na condição where. O terceiro exemplo mostra algumas outras opções de condicionais. A gente viu igual, a gente viu maior, mas também tem o or, o in, o not, o between. São várias opções de fazer filtragem. Então, às vezes você quer filtrar mais de uma condição ao mesmo tempo. Além de pegar o ano, verificar os anos iguais a 2007, eu também quero ver os anos iguais a 2008. Então, ou 2007 ou 2008. Se você trocar isso aqui para AND, você não vai ter nenhum registro sendo retornado, porque o registro não pode ser ao mesmo tempo 2007 e 2008. O AND é usado quando você quer trabalhar com colunas diferentes ou expressões diferentes. Então, ele vai atender uma condição e outra, por exemplo, as vendas de 2007 e as vendas do produto
adjustable race, por exemplo. Então, você compõe um conjunto de filtros. Mas, às vezes, essa lista de filtros ela pode crescer, então fica melhor, fica mais claro você usar o in. O in ele tem o mesmo efeito do ou, porém com uma sintaxe mais simples, mais fácil de ser lida. Tem aqui, ó, todos os anos que são 2007 ou 2008. Poderia colocar vários outros aqui, ou 2009 ou 2010. Ficaria mais enxuto o código. O not seria o contrário, né? Não que seja diferente de 2007 e 2008, basta colocar o not, como esse exemplo aqui em cima. E o between. Between é interessante quando você estiver trabalhando com datas, por exemplo. Você pode definir um intervalo. Você fala qual é a coluna que está envolvida na avaliação, do filtro, between, e passa o intervalo. E dentro do range do intervalo você coloca ali a palavra end. Então vai pegar todos os registros que estão ali entre 1º de 2007 a 31 de 12 de 2008. Outra condição que você pode aplicar e que é muito útil é o snow. Mas você pode ter uma coluna que não tem nenhum valor informado. O valor que fica por padrão, quando o valor é não informado, é o valor null. Se você quiser verificar quais são as linhas que estão com valor null, você pode aplicar esse isNull como filtro. Então, nesse caso, a gente tem aqui os clientes, okay? From clients, e as compras. Clientes que fizeram compras. Customer ID é a chave das compras do cliente nas compras. S são as compras. Então, quero ver os clientes que não têm vendas. Não foram vendidos nada para esses clientes. Mas eu listar o cliente, usar o left para listar todos os clientes, inclusive aqueles que não tiveram compra. E fazer o join. Depois pegar aqui, ó, somente os clientes com a coluna null. Nesse caso, a gente vai ter a lista de clientes que não fizeram compras. Então, de um lado aqui, o código do cliente na tabela cliente e aqui o código do cliente na tabela vendas. E todos eles estão com um valor nulo. Ou seja, são cliente número 1 não comprou nada. Está nulo. Muito bem. Quando você estiver fazendo filtro em colunas de texto e quiser variar a forma com que o filtro é aplicado, você pode usar a condição like. Like vai te dar uma flexibilidade ali para trabalhar com filtros. Então, por exemplo, ó, você tem aqui o nome das pessoas, o último nome das pessoas. Nesse caso, eu quero que retorne somente as pessoas que começam, que tem uma segunda letra igual a A. Esse Nzinho aqui é só para dizer que o texto é Unicode, tá? Não tem nada a ver com a sintaxe. Mas que o underline garante que eu tenha que ter algum caractere qualquer um. E a segunda letra necessariamente tem que ser A. E o percent significa que pode vir qualquer coisa depois. Outro exemplo. Os nomes começam com a letra R, M ou Z. Então, quando você coloca entre colchetes, você dá as opções, uma letra ou a outra, e depois pode ter qualquer sequência de letras em seguida. Uma forma muito comum e simples também, que não está nesse exemplo, mas eu vou botar aqui, é fazer assim, ó. Last name, por exemplo, aqui começa com a letra, começa o nome com o que tem no meio do nome, por exemplo. Leandro, aí você bota o percent antes e depois, ou seja, se tiver Leandro Barbieri, ou se tiver algum nome composto, tipo Pedro Leandro, vai retornar ele, independente se está no começo ou se não está no fim. Então isso aqui é o Silva. Então se tiver Silva no meio do nome ou no final do nome, ele vai retornar se tiver a palavra Silva no meio dessa coluna de texto.
você está botando o percent no início e no fim. Então, aqui você pode passar um intervalo de A até M dentro seguindo o alfabeto, por exemplo. E qualquer um que comece com A até M. Tem diversas formas de se fazer as condições aqui para filtrar de forma mais inteligente os registros. Aqui, ó, por exemplo, ó, tem a letra A como segunda letra do nome. Ó, todos eles. O filtro foi aplicado na coluna last name. Muito bem. Então, falamos de where, ok? Where básico com opções de filtragem dinâmica, de texto, com múltiplas opções, not in, is null, com expressão. São 99% dos casos de filtragem vão cair dentro desse conjunto de opções. Agora vamos falar de outra parte do comando, que é a parte de ordenação. Às vezes você quer retornar um dataset ordenado para facilitar a leitura, para destacar os valores mais importantes. Então, aprender a usar o order by é super importante quando se fala de query em SQL. E também o order by é a única forma de garantir que o resultado da sua query tenha uma ordem conhecida, porque o SQL vai te retornar um conjunto de dados aleatório, essencialmente aleatório. Não tem como você garantir ordem sem usar isso de forma declarativa. Uma observação interessante é que ela pode ser ordenada por colunas não definidas na lista de colunas, porque o order ele tem essa opção, essa flexibilidade. Então, mesmo que você não liste aqui nas colunas a coluna que você quer usar, não tem problema. Você vai poder usar ela para ordenar. A menos que você esteja usando distinct. Né? Quando bota distinct para tirar a duplicidade dos valores, então você perde essa possibilidade de usar uma coluna na ordenação, que não existe na lista de colunas declaradas. Essas são as observações. O resto é padrão. Então vamos lá. Order. Vamos retornar os primeiros registros ordenados. Então, os primeiros 5 registros, o top 5 das vendas. Top 5, as primeiras 5 vendas baseado na data, de forma decrescente. Ou seja, na verdade, são as últimas vendas baseadas nas datas. Então, as últimas 5 vendas foram essas. Essas foram as últimas 5 vendas do dataset. Se você não disser que você quer de forma decrescente, você pode deixar assim de forma ascendente, mas o padrão já é ascendente. Então, você só precisa dizer que você quer a ordem inversa, né, do mais antigo para o mais novo, se você tiver necessidade ali de fazer. Se você tiver necessidade, você tem que declarar. Senão, você pode deixar do jeito que está. Que ele vai fazer, por exemplo, top 5 mais antigas. 5 mais antigas vendas. Basta não informar a ordem decrescente. Que é 2005. Porém, se tiver empate, você pode usar no top, né? No caso, você pode usar o if ties, que ele considera os empates. Porque se você não usar o if ties, se tiver lá um valor que está empatado, por exemplo, a mesma data, ele vai ignorar, apesar de ter o mesmo valor. Vai aleatoriamente colocar os 5 primeiros. O if ties vai garantir que se tiver empate, ele vai trazer também. Então aqui, ó, no segundo dataset, ó, a gente está ordenando pela data. Porém, teve empate, porque não foram só 10 vendas. A 11ª tem a mesma data da 10ª. Então, você não ignora. Então, ele trouxe aqui um dataset muito maior do que eu queria filtrar, que eram só o top 10. Trouxe 40 linhas. Então, tem 40 vendas nessa data aí de 31 de 7 de 2008. Então, o if ties é para garantir que retorne tudo, mesmo que exista empate, e você vai trazer tudo que estiver empatado. Uma outra alternativa para fazer a aplicação do top, né, usando, claro, o order by como referência, primeiro você ordena pela data, e depois você pode pegar, por exemplo, 1%, um percentual do dataset.
Dá para você fazer tanto o quantitativo com número absoluto, quanto o percentual do dataset. Então, 1% do dataset inteiro você pode retornar aqui, no caso deu 5 linhas, representa 1% do dataset inteiro. Pode ter mais de uma coluna envolvida aqui na ordenação, por exemplo, quando você tem um empate, está aqui, né? Esse aqui tem um empate muito grande. Quando você tem empate, talvez seja interessante você colocar uma coisa que ajuda a desempatar, por exemplo, Customer ID. Então você fala, ok, se tiver empate, o que vai desempatar é o código do cliente. O cliente com um código maior vai ficar na frente, ou seja, clientes mais novos, se você considerar que o código tem a ver com a data que o cliente é cadastrado. Então, as 10 últimas vendas a clientes com códigos maiores são essas, ó, 10, exatamente 10. Antes estava retornando 40 porque estava com empate. Agora, se tem duas colunas envolvidas na ordenação, não tem empate. Ok? Beleza. Existe uma outra forma de fazer ordenação que é mais flexível e também é uma ordenação baseada no padrão ANSI, que é a Offset Fetch. O top é uma simplificação desse comando aqui, que ele meio que permite que você faça uma espécie de paginação, como o retorno de um dataset ordenado. Ele é uma extensão do order by, tem que ter o order by envolvido. É uma janela que você pode mover dentro da lista ordenada. É obrigatório fetch e offset top. Tá, isso que a gente vai ver. Ele é um padrão ANSI para fazer essa análise de top N. Okay? O importante é criar uma ordenação que garanta que não haja empate. Isso é importante porque a gente está trabalhando ali com previsibilidade, não ter empate é essencial. Então, se eu quero fazer aqui um offset, ou seja, eu quero fazer um offset simples que salta os 780 primeiras linhas e retorna o restante, tá vendo que eu não estou trabalhando com o top, porque o top ele sempre vai começar a partir do primeiro elemento ordenado. Então a gente está ordenando pela data e pelo pedido. Porém, eu estou saltando 180 linhas. Eu não estou pegando o primeiro, estou pegando a partir do 780 e listando ele. Tá vendo que é diferente? É diferente de um top. Ele segue a mesma lógica, porém te dá o controle sobre onde começar. Mas se você quiser fazer um top iniciando desde o começo, assim como faz, se você quiser fazer um offset iniciando do começo, assim como se faz com top, você pode simplesmente colocar a lista de ordenação e começar pelo zero. Zero rows, fetch for 5 rows only. Significa que você vai começar do zero e vai buscar 5 primeiros a partir do zero e buscar as 5 primeiras linhas. Isso vai te dar o top 5, exatamente igual o efeito que você faz com o top 5. Mas às vezes, como eu falei, é muito usado para fazer paginação. Né? Paginação. Então, você tem lá seu dataset ordenado e às vezes você quer começar a partir do 5 e não do 0. Então você vai a partir do 5, você top fetch next, pula mais 5. Então vai do 5, pulando mais 5, vai do 5 ao 10º registro. Do 5º registro ao 10º registro. E aí, só para a gente exemplificar como que isso é interessante para você fazer paginação, por exemplo, você pode ter aqui uma variável que armazena o número da página e o tamanho da página. Ela tem aqui, a página começa, eu estou na página 1 e o tamanho da página é 5. Então, se eu estiver na página 1, vai de 1 até 5. Na página 2, vai de 5 até 10. 3, e 10 até 15. Por aí vai. Então, para você fazer um offset dinâmico, você pode vir aqui e falar, não, me dá aqui da página 2, mantém aqui o tamanho da página 5, então vai ter que page size 5, page num 2, então vai do 10 até, aí menos page size, caso para diminuir o tamanho da página, então vai do 5 até o 10, page size mais 5, ou seja, você vai até o 10, diminui 5, na página 5, com tamanho de página 5, vai do 5 ao 10. Na página 20, vai do 50 ao 55, ok?
E dessa forma se faz paginação, através do SQL, usando o offset. Bem interessante, bem legal, e segue o conceito de datasets ordenados. Importantíssimo garantir que essa ordenação não seja, não tenha empates. Okay? Offset, comando padrão ANSI. Todas as linguagens que utilizam SQL possuem. O SQL Server usa o top, por exemplo, o Databricks usa limit, e cada um implementa de um jeito. Esse aqui é ANSI. Vamos lá. Table Expressions. Isso é bem interessante. É muito usado para você ter resultados intermediários e usar esses resultados para compor o resultado final. Você quer ali no meio da sua consulta uma parcial, e essa parcial é usada como entrada para um outro select. É como se fosse um subselect, ok? Ao invés de você colocar na cláusula from, você pode criar essas expressions. Vamos lá. Primeiro exemplo. Eu quero fazer uma query que me dá aqui a maior alteração, a última alteração. Considerando que a alteração é uma data. Então você pode pegar aqui, criar uma tabela derivada dentro dos parênteses, com a lista de alterações, com todas as datas, né? Todas as datas da tabela pessoas, e usar aqui esse retorno que já está na cláusula from aqui no select. Então isso aqui vira uma tabela e você usa inclusive os alias que você definir nessa tabela. Então isso aqui é um subselect na cláusula from e ok. Tá, normalmente chamada de derived table. Mas eu gosto mais de utilizar o CTE, Common Table Expressions. São views temporárias que só existem no contexto de execução do comando. Só existe enquanto ele não encontrar, por exemplo, a palavra go, que finaliza o script. Só existe dentro do comando, do bloco, vamos dizer assim. Você pode ter mais de um if, então você vai ver que ele tem um if que representa uma espécie de uma view. Você pode inclusive ter mais de uma, pode ter recursividade, é muito flexível. O segundo CTE pode referenciar o primeiro, então se você tiver uma view, um if, com essa query, depois um log em seguida, ele pode referenciar o anterior. Mas ele tem que só pode referenciar o anterior por causa da sequência de execução. E logo depois do if, você tem que ter um select. Se você fizer só a definição dele, ele não existe como se fosse uma tabela temporária ou uma variável de tabela, enfim, ele não existe. Ele obriga você, logo em seguida do if, você usar o que você definiu no if. Resumidamente, o if é como se fosse uma view, ok? Então, faz aqui um select. Nesse caso aqui, as vendas e os detalhes das vendas. Eu estou agrupando aqui o cliente, a quantidade total de vendas do cliente. E depois eu estou vindo aqui falando, olha, ok, eu tenho os clientes, o pedido dele e quanto que foi. O cliente fez um pedido, comprou vários produtos e gastou tanto nessa nota. Qual é? Aí depois eu venho aqui na sequência, usando o CTE, estou usando o CTE como uma tabela, fazendo o inner join do cliente com esse CTE. Então tem todas as vendas do cliente, o valor delas. Pegando todos os clientes que têm vendas e estou fazendo um agrupamento. Me dá o cliente, o total de venda dele e a média de vendas dele, em cima da query anterior. Aqui eu só me preocupei em pegar o total de vendas do pedido. Aqui eu estou fazendo a agregação do cliente como um todo e usando ali o resultado do CTE. Ok? Aqui, esse cliente teve a venda total de 5.000, média de 1.700. Você não necessariamente precisa nomear os campos. Aqui a gente nomeou os campos envolvidos no CTE. Você coloca aqui e dá um nome para ele. Pode ser o nome que você quiser, não tem problema. É só uma nomeação mesmo, como se fosse declarando os nomes. Mas isso aqui não é obrigatório. Se você não definir, ele pega o nome
que está sendo usado na query. Aqui a gente está usando um conceito de window no function, não vou entrar em muitos detalhes, mas você pode criar um ranking usando a função roundNumber dentro de uma partição que vai identificar ali o produto e o preço. Então, só para saber qual o número da linha envolvido nessa query. E aí a gente está buscando aqui e filtrando essa coluna que foi criada no CTE anterior. Bom, como eu comentei antes, né, a gente pode ter CTEs encadeados. Um CTE pode referenciar apenas os CTEs que são declarados acima dele. Então, tem aqui uma Common Table Expressions das vendas. Tem as vendas, onde a pessoa da venda não é nula, ou seja, tem um vendedor. Você agrupa pela venda e pelo ano. Então, tem um total de vendas de vendedor pelo ano. Vendedor, ano, total de vendas. Muito bem. Para você separar um CTE do outro, você tem que ter essa vírgula. Então, logo na sequência tem outro CTE que vai trazer a cota dos vendedores. Então, tá a gente personal quota history, a cota do vendedor naquele ano e qual era a cota. Você tem a quantidade de vendas e a cota, ou seja, a meta do vendedor. E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar o CTE das vendas e o CTE da cota. Fazer um join com os dois, unindo ali pelo código do vendedor na tabela de cotas e o código do vendedor na tabela de venda, observando ali ano a ano as cotas para comparar na granularidade certa e vou fazer a ordenação disso para facilitar na hora de fazer a leitura. Então, com isso, a gente tem o total de a pessoa, o vendedor, o ano específico, o total de vendas dele, a cota dele e o resultado. A tabela está em branco. Beleza. Table Value Functions. Outra coisa que você pode usar durante uma consulta select é uma função SQL que retorna a tabela. Então, imagina, você tem todos os exemplos que a gente fez até agora foram select em cima de tabelas, ou CTS, Common Tables Expressions, ou subqueries. Nesse caso, a gente vai usar como elemento da cláusula from uma função, ok? Uma função do tipo que retorna a tabela, porque existem funções que retornam valores escalares. Então, do exemplo aqui, uma função que mostra que a lista, aqui tem um parâmetro que recebe o ID da loja e retorna uma tabela de lista aqui os produtos vendidos para aqueles clientes naquela loja. Beleza, Store ID. Store ID é o filtro aqui, o parâmetro que está sendo aplicado. Então, beleza, tem todas as vendas daquele Store ID, daquela loja específica, sendo retornado dessa função quando ela receber esse parâmetro, o código do Store. Então, você pode chamar essa função aqui, chama essa função. O fn sales by store passa o código da store, o código da loja. Fazendo isso, ele vai retornar uma tabela, já que é uma função do tipo returns table, e vai te retornar o dataset bonitinho. Aí você pode aplicar filtro assim, tudo que a gente viu até então se aplica a esse caso aqui. A única diferença é que você está usando uma função. Bacana. Que pode ter uma lógica complexa aqui dentro, né? Que função simples de passa um parâmetro, mas poderia ter vários parâmetros, poderia ter condições que avaliam os parâmetros e fazem cálculos e aplicam lógicas diversas. Quando a gente estiver trabalhando com funções que não retornam tabelas, elas só podem ser usadas como
colunas. Okay? Aqui a gente viu ela na cláusula from. Então, tem aqui uma outra função, ó, getting vector stock do produto. Estou pegando o inventário de um produto. Nesse caso, não retorna a tabela, retorna inteiro. Então, ela vai ter que ser usada necessariamente somente em colunas. E ela pega aqui, cria uma variável, faz uma soma da quantidade. Como eu falei, você pode ter uma regra de negócio, faz uma aplicação de um filtro, verifica. E como você usaria? Você usaria aqui como coluna de um select. Fazendo um select, eu quero saber qual é o estoque. Então, eu posso passar o nome da coluna da tabela produto como parâmetro. Ou seja, cada linha da tabela produto ele vai chamar a função e vai passar para ela e vai buscar o resultado escalar, o resultado com valor único. E vai funcionar e vai te retornar ali a quantidade de estoque daquele produto. Ok? Então, funções escalares, usar em coluna. Função que retorna a tabela, usar a cláusula from. Outra forma de trabalhar com valores parciais ali durante a sua query são as temporary tables. Se parecem com CTS, mas são diferentes, porque elas ficam armazenadas no TempDB, que é uma base ali que suporta o engine do SQL. Elas são criadas e depois você tem que apagar elas. Diferente do CTE, que acabou a transação, ele desaparece. Então, create table, para exemplificar aqui, para criar uma tabela temporária, você bota um tralha. Se tiver dois, é tabela temporária global, um tralha só, tabela temporária. Aí você fazendo insert nessa tabela temporária, simples, listando aqui a tabela e fazendo select nela e depois dropando. Vou mostrar que ela se comporta exatamente como uma tabela mesmo. Você pode inserir dados nela. Diferente do CTE, que você não insere nada, você consome só, você faz query. No retorno. Muito bem. Então, no tabela temporária, você faz aqui o select, tralha o nome da tabela. Existe outra opção que é uma variável do tipo tabela. Ele vai se comportar como tabela, vai permitir inserção, só que vai ser uma variável. É indicado para pequenas quantidades de valores, não é bom criar variáveis gigantescas com tabelas muito grandes. Permite a definição de esquema, bonitinho, permite inserção, e na hora de fazer a consulta, arroba, que é o padrão para variáveis na SQL. Ele retorna aqui normalmente e dá para você aplicar os filtros e fazer a ordenação do jeito que uma tabela comum acontece. Quando você está trabalhando com queries, é importante dominar ali as possibilidades de conversão e formatação para a saída ficar bonita e fácil de ser lida. Então, opções diversas. Pegar uma coluna e fazer um cast da coluna para uma data. Fazer um cast de um número com uma fração muito grande para um número com uma fração pequena. Trocar o tipo, né? O cast serve para trocar o tipo do dado. O convert também, ele pode pegar uma coluna aqui que é data, converter para baixar e aplicar uma máscara de exibição. Aí tem aqui, ó, por exemplo, eu quero botar o dia primeiro, dia, mês e ano. Um convert é flexível para te formatar essa saída e trocar o tipo ao mesmo tempo. Try-cast, ele é um pouco mais robusto do que o cast, porque ele tenta fazer a conversão e se não fizer a conversão corretamente por má qualidade do dado, ele retorna nulo. Já o cast ele quebra, ele não roda. Try convert é a mesma coisa, tenta converter e retornar nulo. Parse. O parse é bacana porque você pode pegar um texto, uma variável que está em texto, e tentar entender o padrão dela, passando uma codificação, por exemplo, padrão de datas americanos, né, em US é o dia do meio. Então, se string vier assim, você pode falar com ele, ó, isso aqui está no padrão americano, então identifica. É um padrão brasileiro, PTBR, então identifica aqui que o dia começa primeiro. E tem o format, que te dá a condição de criar suas máscaras no formato específico.
E tem diversas outras formas, tá, de trabalhar com as saídas. O importante que eu queria dizer aqui é que a conversão e formatação faz parte ali da construção da query. E é aplicada nas colunas, ok? Aplicada nas saídas das colunas, ó. Diversos formatos de data. Mesma coluna de diversas formas sendo apresentadas, mas no fundo é o mesmo dado. É muito melhor você apresentar um dado assim, ó, do que um dado assim. Uma saída de um relatório, por exemplo. Ok, set operators. Set operators serve para você juntar datasets. Juntar as linhas do dataset em um dataset maior. Tipo, concatenar os registros. No sentido vertical. Okay? Então, por exemplo, você tem a lista de produtos. Você quer todos os ID de produtos da sua tabela de produtos. Mas também você quer todos os produtos que foram vendidos na tabela de vendas. Fazer um union com esses produtos. Quando você faz um union all, você inclui os duplicados. Ou seja, o union all ele não verifica se existe duplicidades. Se você fizer isso com union, somente union, ele exclui os duplicados. Depois de fazer a query, fazer o union das duas listas de produtos, você pode aplicar uma ordenação. Okay? Então, primeiro você tem que fazer todos os unions. Pode ter vários unions aqui, não necessariamente dois. Poderia ter dezenas de queries com o union. E no final mesmo, quando acabar todos os comandos de union, você bota um underby pela coluna. Ok. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, se você der o nome, por exemplo, product ID as produto, e aqui não der, o resultado final vai te retornar o que você disser na primeira declaração, primeiro select. Primeiro select que você der o nome, ele vai pegar aquele nome. E os demais pode ter outras coisas que ele vai ignorar, que definem o primeiro select. E todos os selects têm que ter o mesmo esquema, mesma sequência de colunas e tipos. O intersect é outro comando ali de set operators, né? Então, ao invés de você fazer a união dos conjuntos, você faz interseção dos conjuntos. Por exemplo, aqui tem os empregados e os clientes. Então, se eu quero saber clientes, na verdade, empregados que são clientes. Ou seja, eles são, ao mesmo tempo, são empregados e são clientes. O intersect dos dois conjuntos. Vou ter a lista de empregados clientes que compram comigo. Except, por exemplo, empregados que não compram, nunca compram. Empregados que não são clientes. Seria a exceção, ou o sentido contrário do comando. Não tem nenhum empregado que não é cliente. Seja, os set operators são úteis para você trabalhar com a teoria de conjuntos dentro do SQL. Bom, com isso eu finalizo esse vídeo. Passei por vários elementos importantes para trabalhar com esse tipo de código de consulta, que é a origem para uma maior parte do trabalho ali de analytics, que investiga os datasets, prepara, formata, filtra e as diversas opções de fazer isso. A gente viu nesse vídeo, no anterior e nesse vídeo. Okay? Espero que tenha ajudado, a entender um pouco mais sobre como que SQL funciona. Nos próximos vídeos vamos falar sobre outras coisas como pivotear tabelas, como trabalhar com new functions, fazer merge entre dataset de origem e destino. E eu vejo vocês lá. Até mais. Obrigado.